Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e eu vou explicar como é que funciona a força de atrito ou suas duas leis em seu conceito. Primeiro nós vimos o conceito de inércia e se você não viu esse vídeo, eu acredito que você deva saber qual é a ideia de inércia. Mas a ideia de inércia, resumindo, é a ideia de que se a soma de todas as forças em um corpo for igual a zero, então quer dizer que esse corpo fica parado ou em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade constante. Só que se você para observar, quando você empurra algo, esse algo não vai para frente infinitamente, ele simplesmente para. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a primeira lei de Newton está errada? Não. Isso quer dizer que, na verdade, se faltou observar alguma coisa a mais. Isso não quer dizer que a lei está errada, isso quer dizer que existe uma força que está resistindo ao movimento quando você empurra algo, e essa força possui um nome. O nome dessa força é força de atrito. Só que agora vamos primeiro observar como é que ela age. Eu tenho aqui o mesmo objeto que eu tenho no vídeo passado, que eu tenho aqui uma prancheta e um livro. A gente vai começar a observar como é que funciona o movimento nesse livro. Se a gente pegar a ideia da primeira lei de Newton e não atribuir que existe atrito, então eu queria dizer que se eu empurrasse o objeto independente da força, era para ele ir e só parar quando batesse alguma coisa. Porém, deu para perceber que não foi isso que aconteceu. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Eu tenho um objeto, eu tenho um plano. Se eu começo a colocar força, eu estou colocando força, eu estou em contato com o corpo. Ele não está se mexendo. E eu estou colocando mais força e ele ainda não se mexe. Essa força que está resistindo ao movimento aumentou. Mas se eu colocar uma força muito grande, o objeto começa a se mexer. Só que eu preciso continuar colocando força para ele continuar se mexendo, porque senão ele para. Então a gente já observa que existe uma força de resistência no plano e o objeto, e essa força de resistência, ela funciona da seguinte maneira: quando eu coloco uma força muito pequena, ela iguala essa força porque ele está parado. Essa força não faz com que eu vá para trás, ela só simplesmente deixa o objeto parado. Isso quer dizer que a força é igual à força que eu estou aplicando, mas ela vai aumentando conforme eu aumento essa força, só que chega num limite, e quando chega nesse limite eu posso colocar o objeto em movimento. E quando esse objeto está em movimento, eu posso diminuir um pouco a força, que se eu diminuir um pouco essa força, eu consigo continuar deixando ele em movimento, porque a força resistiva depois do movimento, ela é mais fraca do que a força resistiva de um objeto em repouso. Você consegue perceber isso porque para tirar alguma coisa do repouso, você precisa de mais força para continuar movimentando ela, e é só prestar atenção quando você faz isso. Então, como foi visto, a força de atrito é uma força que ela é resistiva, ela depende da força que você está aplicando no objeto, e ela vai se moldar com base nisso, a não ser que o objeto esteja em movimento. Quando o objeto está parado, essa força vai se moldando, a não ser que ele esteja em movimento, e ela sempre tende a retardar o movimento, ela sempre é contrária ao movimento. E ela depende de dois corpos em contato para poder acontecer. A força de atrito não é o que está sendo estudado muito recentemente, é algo bem antigo. E com antigo eu quero dizer que as ideias das primeiras leis do atrito, elas foram mencionadas primeiramente por Leonardo de Serpiero da Vinci. Acredito que todo mundo conhece ele como Leonardo da Vinci, o famoso pintor que criou a Mona Lisa. E ele fazia muitas outras coisas, ele era um cara super inteligente. Mas entrando na ideia de atrito, ele atribuiu os conceitos para isso bem antes do Newton dar uma ideia do que era força. Só que ele falou, obviamente, com outras palavras, e essas ideias foram revisadas e foram melhoradas depois por Guilherme Amuntus e Charles Augustin de Coulomb. Quando se trata do que Leonardo da Vinci falou, a gente tem as duas primeiras ideias que são: o atrito exige o dobro do esforço se o peso for dobrado, e o atrito provocado pelo mesmo peso determinará a mesma resistência no início do movimento, embora áreas e comprimentos sejam diferentes. Essas ideias dão uma base de que o atrito dependeria do peso e que o atrito independe da área de contato. Essas ideias foram melhoradas depois com as duas primeiras leis de atrito, ainda tem uma terceira, só que é algo mais avançado, mas as duas primeiras leis de atrito falam que essa força de atrito é proporcional à força normal, não mais o peso, e realmente ela independe da área de contato. Não importa se a área de contato é assim ou assim, se você tiver em contato os dois mesmos corpos, essa força de atrito vai ser igual. Agora vamos pensar como é que funciona realmente o atrito, porque ele não está acontecendo só porque Deus quis. A ideia do atrito vem por conta de irregularidades.
que possuem nos objetos. Porque quando você começa a observar as coisas de um ponto de vista microscópico, você começa a perceber que esses objetos possuem várias irregularidades, independente se você observar ele liso a olho nu. E essas irregularidades vão fazer com que o objeto tenha mais dificuldade de se movimentar. Dessa forma, você tem uma situação em que as irregularidades baseadas no objeto, mais as irregularidades baseadas no objeto que ele está apoiado, vão resultar numa força resistiva que vai ser contrária ao movimento. Voltando a pegar esse objeto aqui, eu tenho dois objetos. Eu tenho folha de papel e eu tenho um livro. Esse livro vai ter um monte de irregularidades aqui embaixo. E essa folha de papel vai ter um monte de irregularidades aqui em cima. É um negócio bem microscópico mesmo. E baseado nessas irregularidades, quando eu vou movimentar, eu tenho uma certa dificuldade para movimentar ele. Só que é muito complexo porque cada objeto no universo possui irregularidades diferentes. Então, uma constante que diga qual vai ser a força de atrito baseado na força normal vai ser dada baseado em experimentos, vai ser dada baseada em um conhecimento empírico, porque você não consegue simplesmente olhar e saber, você tem que calcular baseado numa sequência de acontecimentos. Você pega o objeto, lança, vê qual o tempo que ele se movimentou, tem que saber a força que você aplicou, e com isso você vê a desaceleração. E baseado nessa desaceleração que o corpo sofre, você tem a força de atrito que foi aplicada nele, baseado também na velocidade inicial, e com isso você vai saber qual é a força de atrito, qual é o coeficiente de atrito, qual é o coeficiente de atrito entre duas superfícies, do objeto que está em cima e da superfície que ele está apoiada. Porque depende dos dois, não só de um. Porque se eu tiver um corpo de madeira, um bloco de madeira em cima de um pedaço de vidro, eu vou ter um atrito. Se eu tiver um corpo de madeira em cima de um corpo de borracha, eu vou ter outro atrito. Se tiver um corpo de borracha em cima do gelo, eu vou ter outro atrito. Isso realmente depende muito. E quando se é dado uma questão que fala sobre o coeficiente de atrito, ou vai dar dados para você descobrir o atrito baseado numa desaceleração do objeto ou algo do tipo, ou ele já vai dar o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, como eu já disse, é uma constante que é colocada na equação, que depende dos materiais que estão em contato, e ela, vezes a normal, que é a força de contato do objeto, vai resultar na força de atrito que o objeto está sofrendo. Por que não é exatamente o peso? Por que sai do peso e vai para a força normal? Porque se você observa aqui, agora normal é igual ao peso, porque eu tenho um plano horizontal. Mas se eu deixo um plano inclinado, a horizontal não vai ser mais igual ao peso. Eu estou segurando aqui com a minha unha para o objeto não cair. Mas a horizontal não vai ser mais igual ao peso. A normal não vai ser mais igual ao peso, porque o peso está para baixo. E a normal agora está numa diagonal aqui. Eu vou ter o vetor da força peso e eu tenho que distribuir esses vetores. Da mesma forma que, se eu colocar esse objeto aqui, talvez eu possa dizer que a força normal é igual à força peso, por conta que no eixo Y, de cima para baixo eu tenho duas forças que somadas igualam a zero, correto? Porém, isso não quer dizer que essa força de atrito é máxima. Até porque essa força de atrito vai ser atribuída com a normal do objeto. A normal, como falado no outro vídeo, é uma força que eu estou fazendo com a minha mão na parede. E por conta disso eu vou ter uma normal. E essa questão da força de atrito ser máxima ou não, é como eu expliquei bem no começo. Quando eu coloco uma força, essa força de atrito vai aumentando até que eu chego no limite. Essa é a questão do coeficiente de atrito estático, que ele tem uma mudança até um certo limite. E nesse limite você tem um coeficiente de atrito estático na iminência do movimento. Esse coeficiente de atrito estático na iminência do movimento quer dizer exatamente que a normal do corpo vezes esse coeficiente de atrito vai dar uma força de atrito que, se eu superar essa força de atrito com só um pouquinho de força a mais, eu consigo fazer com que o objeto se movimente. E quando eu faço isso, você tem uma alteração do coeficiente de atrito estático para um coeficiente de atrito dinâmico, que vai fazer com que exatamente você tenha uma força de atrito menor e você tenha mais folga para empurrar o objeto, porque vai ficar mais fácil. Mas se você diminuir menos do que a força de atrito, obviamente ela vai agir até parar.
Então, revisando, resumindo, porque eu falei muita coisa, a força de atrito ela depende da normal e de um coeficiente que é dado baseado nos dois corpos que estão em contato. A força de atrito estático ela aumenta até um certo limite quando você está empurrando, eu demonstrei isso no começo. E quando você passa, você vai ter uma força de atrito menor, porque o coeficiente de atrito dinâmico é menor do que o estático. Esse coeficiente de atrito dinâmico, ele independente da velocidade, vai ser igual, a não ser que, por exemplo, você comece a analisar muito profundo. Não vai precisar dessa análise, mas sei lá, você analisa o quanto que o corpo está esquentando a parte de movimento e com isso você tem uma alteração na disposição de baixo do corpo, então você vai criar outro coeficiente de atrito. Mas em tese, essa velocidade só, se você não tiver essa energia se transformando em calor ou outras coisas acontecendo, ela não vai se alterar, independente da velocidade que você tem. A força de atrito pode parecer alguma coisa que resiste, mas é exatamente a coisa que resiste. Porém, ela trabalha também ajudando o movimento, só que não é exatamente essa sua natureza. Porque, por exemplo, quando você está parado no chão, você só não cai porque você tem a força de atrito fazendo com que você não escorregue. Quanto mais liso for o chão, mais você escorrega. Você pode perceber isso quando alguém passa pano na casa. A tendência de escorregar é maior porque o chão está mais liso. Então o atrito vai impedir que você caia e também vai fazer com que você se movimente. E quando você faz uma força no solo para se movimentar, o atrito vai fazer com que seu pé não escorregue. E a ação e reação no solo vai fazer com que você se movimente. Quando se trata de um carro, o pneu ele gira de uma forma que ele se movimenta aproveitando exatamente a força de atrito, porque o pneu vai girar num sentido e esse sentido vai causar uma força de atrito que vai ir para o outro lado, e esse outro lado é exatamente para onde o veículo quer se movimentar. Se ele quer ir para frente, você vai ter, por exemplo, a roda girando nesse sentido aqui e o atrito indo para lá, porque exatamente no ponto em que a roda está girando, encostando no solo, você vai ter o movimento para lá. E se existe atrito e o atrito é contrário a esse movimento para lá, então o atrito vai estar exatamente para cá. Espero que o vídeo tenha ficado bom, espero que tenha ficado entendível essa aula sobre o atrito, é realmente algo mais longo. Precisa ter um vídeo bem mais longo para explicar isso, não deu para colocar no outro. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que vai entender o assunto baseado na minha explicação de conceito ou na minha explicação de matemática. Espero realmente que tenha gostado. Se você tem algum comentário, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, algo do tipo, bota aí nos comentários que eu vou ler. E é isso, tchau!